Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar direto no momento-chave. Genebra, 1536. Uma cidade fervilhando, né? Politicamente e religiosamente. Exatamente, uma confusão. Tinham acabado de, digamos, expulsar o Duque de Saboia e a influência do Papa, mas organização, zero. E no meio disso tudo, chega um jovem francês, João Calvino. Por acaso, uma guerra desviou a rota dele, ele só queria dormir uma noite ali e seguir viagem, sabe? Paz para estudar. Mal sabia ele. Genebra era conhecida mais pela vida, assim, digamos, festeira, do que pela fé. E estava dividida, muitas facções brigando. E quem estava tentando botar ordem na casa, pelo menos do lado protestante, era o Guilherme Farel. Uma figura intensa, né? Farel, pura paixão, já estava lá há uns 4 anos pregando. Tinha conseguido, sim, diminuir a influência católica, mas o protestantismo de Genebra era meio superficial, sabe? Mais contra o bispo do que a favor de uma doutrina clara. Faltava a base, a estrutura. E isso, faltava alguém para organizar, para dar um rumo bíblico. E aí, Farel vê Calvino. Jovem, mas já com fama por causa das institutas que tinham acabado de sair. A mente brilhante que ele precisava. Exato. Farel praticamente. Bom, ele implorou para Calvino ficar. Não foi um convite educado, foi uma pressão mesmo. Mas Calvino, ele não queria, né? Era um estudioso, queria sossego, ficar nos livros, detestava a confusão pública. Totalmente avesso. Ele recusou. Aí vinha a famosa cena, né? Farel perde a paciência. Aquela advertência que entrou para a história. Quase uma maldição divina invocada ali na hora. Foi tenso. Farel basicamente disse: você só quer saber dos seus estudos. Se você não ajudar aqui na obra de Deus, ele vai te amaldiçoar, porque você está buscando o seu interesse, não dele. Imagina ouvir isso. Uau, pesado. E Calvino ficou aterrorizado. Ele mesmo escreveu depois sobre o pavor que sentiu. A ideia de desagradar a Deus, de ir contra a vontade divina, aquilo quebrou. Ele decidiu ficar. Que jeito de ser convidado para um trabalho. O próprio Calvino disse que Deus o pegou. Ele que era tímido e antissocial e o jogou nos holofotes, o fez entrar no jogo. E que jogo! Esse encontro mudou tudo. Mudou Genebra, mudou a Reforma, mudou o mundo. É essa história que a gente vai desvendar hoje, né? Usando como guia o capítulo 26 do História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Entendeu Calvino, as ideias dele, o impacto? Exato. Mergulhar nesse personagem e nesse movimento. Ótimo. Mas antes da gente voltar para Genebra e para essa primeira tentativa dele lá, quem era esse Calvino antes de Farel? Vamos dar um passo atrás. Certo. Nasceu em 1509, então ele é da geração seguinte a Lutero. Uma formação de primeira em Paris, virou mestre bem jovem, aos 22. Estudou direito também, né? Mas não era a paixão dele, parece. Foi mais por pressão do pai. Assim que o pai morreu, ele voltou correndo para os estudos clássicos, para a teologia, para as línguas. Era um escritor brilhante, lógico, argumentava muito bem. Mesmo quem discordava entendia o ponto dele. E teve a tal conversão inesperada. Isso é fundamental. Sim. Ele não dá muitos detalhes, mas fala de algo súbito, uma submissão da vontade dele à vontade de Deus. Foi aí que ele largou a carreira acadêmica normal e abraçou de vez a causa protestante. Isso já começou a dar problema para ele na França. Com certeza. O estopim foi aquele discurso do Nicolas Cope, reitor da Universidade de Paris em 1533. Um discurso com ideias bem protestantes. E a suspeita caiu sobre Calvino, de que ele teria escrito o discurso. Exatamente. Ele teve que fugir de Paris às pressas. Foi parar na Basileia, como refugiado. E foi lá, nesse refúgio, que nasceu a grande obra dele, As Institutas da Religião Cristã. A primeira edição, pelo menos. Isso, publicada em 1536, um pouquinho antes dele dar com os burros na água em Genebra. E olha, foi um marco. A exposição mais clara, mais lógica da doutrina protestante até então. Deu fama instantânea para ele, né? Muita. E ele ainda escreveu uma carta prefácio para o rei da França, Francisco I, defendendo os protestantes franceses, pedindo tolerância. Foi ousado. Interessante comparar ele com o Lutero. Tinham muito em comum, claro,
A base da reforma, a autoridade da Bíblia, a justificação pela fé. E os dois tinham essa visão forte da grandeza, da majestade de Deus. Sim, a reverência a Deus é central nos dois. Mas as origens e os focos eram diferentes. E isso fez muita diferença na prática. Como assim? Explica melhor. Bom, o Lutero veio de um fundo mais, digamos, camponês. Virou monge, atormentado pela culpa pessoal, buscando perdão. O foco dele sempre foi a justificação pela fé. Como eu posso ser salvo? Certo. A angústia pessoal resolvida pela graça. Exato. Já Calvino era de outra extração. Um humanista, treinado em lógica e em direito, o ponto de partida dele não era tanto a angústia pessoal, mas a soberania de Deus. Quem é Deus? Um Deus que governa tudo, que tem um plano. Ah, entendi. Então, para Lutero, o foco é mais o justo viverá pela fé e para Calvino é mais seja feita a tua vontade. É uma ótima forma de colocar. E essa diferença de ênfase levou a igrejas com temperamentos diferentes, sabe? O luteranismo, às vezes, mais voltado para a contemplação da graça e muitas vezes mais ligado ao poder do Estado. E o calvinismo? Mais ativista. Se Deus é soberano e tem um plano, a resposta não é só gratidão, é trabalho, é se esforçar para alinhar o mundo com a vontade dele. Isso gerou um dinamismo diferente. E não podemos esquecer que a Suíça já tinha outros reformadores antes de Calvino virar a estrela principal, né? O Zwinglio. Fundamental. Zwinglio em Zwick, Busser em Estrasburgo. Eles prepararam o terreno, especialmente na parte da Suíça que falava alemão. Mas Zwinglio morreu em batalha, em 1531. Isso abriu espaço. Abriu um vácuo de liderança na Suíça reformada, e quem preencheu esse vácuo a partir dos anos 1540 foi Calvino, lá de Genebra. A cidade virou um novo centro. Ok, então voltemos para Genebra. Primeira tentativa, depois do convite de Farel, Calvino chega e já quer organizar tudo. Ele não perdeu tempo. Foi nomeado professor, mas já chegou propondo uma confissão de fé para todo mundo assinar, um catecismo para as crianças e o ponto mais polêmico, disciplina eclesiástica. A excomunhão. Exatamente. Ele queria que a igreja tivesse o poder de disciplinar e até excluir membros que tivessem conduta imoral. Não só ensinar, mas cobrar um padrão de vida. E a cidade não gostou muito dessa ideia de controle, imagino. Nem um pouco. Principalmente a elite, os magistrados. A briga foi sobre quem mandava nisso. A igreja, com Calvino e Farel, ou o conselho da cidade. Quem tinha a palavra final sobre a moral do cidadão? A tensão explodiu. Rápido. Em menos de 2 anos, abril de 1538, Calvino e Farel foram chutados de Genebra. Expulsos. Um fracasso total, à primeira vista. Mas talvez essa expulsão tenha sido boa para ele, no fim das contas. Olhando para trás, sim. Os 3 anos seguintes, que ele passou em Estrasburgo, foram talvez os melhores da vida dele. Mais calmos, mais produtivos num certo sentido. O que ele fez lá? Foi pastor de uma igreja de refugiados franceses, deu aulas de teologia, representou Estrasburgo em debates importantes e pôde testar as ideias dele de organização da igreja numa escala menor, com gente mais receptiva. Casou lá também com a Idelete de Buru. Foi um tempo para respirar e amadurecer as ideias. Mas Genebra chamou de volta. Chamou. Os amigos dele lá conseguiram retomar o poder e viram que a cidade continuava um caos sem uma liderança forte. Insistiram muito para ele voltar. E ele? Queria voltar. Tinha pavor daquela confusão toda. Mas a pressão foi enorme, ele sentiu que era um chamado de Deus, enfim. Acabou voltando. Em setembro de 1541. Só que agora a situação era outra. Agora ele voltou com mais força. A cidade basicamente concordou com as condições dele, para implementar o modelo de igreja que ele queria. E que modelo era esse? Como funcionava na prática? Era bem estruturado. 4 cargos, ou ofícios. Pastores, para pregar e administrar os sacramentos. Professores, para ensinar a doutrina correta. Anciãos, que eram leigos importantes, para supervisionar a disciplina moral. E diáconos, para cuidar dos pobres e doentes. E quem fiscalizava a moral da cidade toda? Aí entra o consistório. Era um conselho formado pelos pastores e pelos anciãos. E eles pegavam pesado, viu? Tipo o quê? Supervisionavam tudo. Faltar ao culto, beber demais, jogar cartas, dançar, adultério.
Até briga de vizinho podia parar lá. A ideia era criar uma comunidade exemplar, santa. Isso deve ter gerado atrito de novo. Gerou muita resistência. E claro, a controvérsia mais famosa de todas, o caso do Miguel Serveto. Ah, o médico espanhol que negava a Trindade? Uma história complicada. Muito. Serveto era brilhante, mas as ideias dele eram consideradas heresia grave por todo mundo na época, católicos e protestantes. Em 1553, fugindo da Inquisição na França, ele cometeu o erro de passar por Genebra. Bem na hora que a oposição a Calvino estava forte lá dentro. Exato. Os inimigos de Calvino viram ali uma chance de atacar. A situação ficou tensa. Calvino, como quase todos os líderes da época, achava que heresia desse tipo merecia punição severa para proteger a sociedade. Ele apoiou a condenação, então? Apoiou. Ele preferia que a execução não fosse na fogueira, que era um método católico padrão para hereges, mas ele concordou com a pena de morte. Serveto foi queimado vivo. Uma mancha na imagem de Calvino para sempre. Sem dúvida. É um episódio sombrio, mas, ironicamente, a execução de Serveto acabou fortalecendo a posição de Calvino em Genebra. A oposição ficou desmoralizada e depois de 1555, o controle dele sobre a cidade ficou praticamente absoluto. E com esse controle ele conseguiu fazer de Genebra o que ele queria. Conseguiu. Não que ele achasse que Genebra era perfeita, um paraíso, mas ele a transformou num refúgio seguro para protestantes perseguidos de toda a Europa, num modelo de cidade cristã organizada, disciplinada. E talvez o mais importante, um centro de treinamento, né? Fundamental. Genebra virou uma fábrica de missionários e pastores. Gente vinha da França, da Holanda, da Escócia, da Inglaterra. Aprendiam a teologia de Calvino, viam a igreja funcionando e voltavam para espalhar a reforma nos seus países. O João Key Knox, reformador da Escócia, ficou impressionado, né? Ficou. Chamou Genebra de a mais perfeita escola de Cristo que já existiu na Terra desde os tempos dos apóstolos. Um exagero, talvez, mas mostra o impacto que a cidade teve. E o que se ensinava nessa escola? Qual era a mensagem central que esses missionários levavam? O coração de tudo era a soberania absoluta de Deus. Para Calvino, Deus não é um relojoeiro que criou o mundo e foi embora. Não. Ele é o rei ativo que governa cada detalhe do universo. Tudo acontece segundo o plano eterno dele, executado pelo poder dele. Não é um destino cego, então? Não, de forma alguma. Não é fatalismo. São decretos pessoais de um Deus que é soberano, mas também é bom e sábio. Lembra daquela comparação? Se para Lutero era o justo viverá pela fé, para Calvino era seja feita a tua vontade? A resposta a esse Deus soberano é a submissão e a obediência ativa. E onde entra a famosa e muitas vezes polêmica doutrina da predestinação? Ela deriva diretamente dessa soberania. Se Deus é soberano e tem um plano eterno, então a salvação também faz parte desse plano. A ideia é que Deus, desde antes da criação, por pura graça e não por mérito humano, escolheu alguns para serem salvos, os eleitos, e, por consequência, deixou outros seguirem o caminho da perdição. Isso não é meio... É uma questão complexa. Calvino dizia que a predestinação não devia ser motivo de especulação ansiosa, mas sim de consolo, humildade e força para o crente. Saber que sua salvação depende totalmente da graça de Deus e não do seu esforço falho, deveria trazer segurança e gratidão. Mas na prática, como a pessoa tinha alguma segurança? Ele admitia que só Deus conhece o coração com certeza. Mas para a comunidade da igreja aqui na Terra, ele apontava alguns sinais, digamos testes práticos, que poderiam dar uma confiança razoável. 3 principais. Primeiro, participar com sinceridade dos sacramentos, o batismo e a ceia. Ok. E os outros? Segundo, uma vida transformada. Um esforço visível para viver de acordo com a lei moral de Deus, buscando a santidade. E terceiro, a profissão pública de fé. Testemunhar abertamente a sua crença. Não eram garantias absolutas, mas indicativos importantes dentro da comunidade. Entendi. E essa crença toda na soberania, na eleição, isso levava as pessoas a ficarem paradas, esperando, ou ao contrário? Totalmente o contrário. O calvinismo produziu um tipo de cristão muito ativo, dinâmico. A lógica era, fomos salvos pela graça, não pelas obras, certo?
Mas a graça verdadeira transforma a pessoa para fazer boas obras. A lei de Deus entra aí como um guia, então. Exatamente. Para Lutero, a lei servia mais para mostrar o pecado e nos levar a Cristo. Para Calvino, também, mas ela tinha uma terceira função: ser o guia perfeito para a vida do crente já salvo. Os eleitos são chamados a trabalhar duro para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, para transformar a sociedade, a cultura, tudo segundo a vontade de Deus. Isso explica muito do ativismo social e político que a gente vê associado ao calvinismo histórico. Sem dúvida. Era uma fé que impulsionava para a ação no mundo. E como essa visão se aplicava à política, ao Estado? Calvino queria uma teocracia com pastores governando? Não exatamente. Ele não queria os pastores no poder civil direto. Mas ele também não separava totalmente as coisas. Ele acreditava que a igreja tinha o dever de orientar o Estado em questões morais e espirituais. E mais importante, ele dizia que nenhum poder humano é absoluto. Nem o Papa, nem o Rei. Só Deus é soberano. Isso tem implicações grandes para a ideia de governo, né? Enormes. Levava a uma certa desconfiança do poder muito concentrado e uma preferência por sistemas mais representativos, com conselhos, assembleias e o ponto mais explosivo. Ele ensinou que autoridades inferiores, nobres, magistrados locais, tinham o direito e até o dever de resistir a um governante tirano que mandasse fazer algo contra a lei de Deus. Quer dizer, uma justificativa teológica para a resistência política? Exatamente. Ele não pregava a revolução popular abertamente, era cauteloso. Mas essa ideia deu uma base poderosa para muitos protestantes resistirem a reis católicos que tentavam impor sua religião à força. Era quase como uma conspiração espiritual se espalhando pela Europa. Essa combinação de teologia da soberania, ativismo e direito à resistência. Como isso funcionou na prática, na expansão pela Europa? Foi impressionante. O calvinismo se mostrou muito adaptável e potente. Na França, por exemplo, os seguidores de Calvino, os hugonotes, viraram uma minoria muito forte, especialmente entre a nobreza. Chegaram a desafiar o poder real, né? Sim, o que levou a décadas de guerras civis religiosas terríveis. O ponto mais baixo foi o massacre do dia de São Bartolomeu, em 1572, uma carneficina. No fim, os hugonotes foram derrotados politicamente, mas continuaram sendo uma força importante na sociedade francesa por muito tempo. E na Holanda, nos Países Baixos? Lá foi diferente. Bem diferente. Lá o calvinismo virou a cola que uniu o povo na luta contra a Espanha católica, que dominava a região. Foi uma guerra de independência longa e brutal. E os calvinistas estavam na linha de frente? Totalmente. Os pastores calvinistas eram líderes da resistência, chamados de combatentes pela liberdade. A conversão de líderes importantes como Guilherme de Orange, o Taciturno, foi decisiva. O calvinismo se tornou a alma da nova República Holandesa. Foi uma força de libertação nacional ali. E a Escócia? Com o famoso João Knox. A Escócia talvez seja o exemplo mais claro de como o calvinismo podia transformar um país inteiro. Knox passou um tempo em Genebra, bebeu direto da fonte de Calvino. E voltou para a Escócia com força total. Voltou pegando fogo e com uma visão ainda mais radical que a de Calvino sobre o direito de derrubar governantes considerados idólatras, no caso, católicos. Ele liderou a reforma escocesa. Foi uma revolução na prática. Sim. Em 1559 teve guerra civil e em 1560 o parlamento escocês estabeleceu o presbiterianismo, que é a forma escocesa do calvinismo como religião oficial do país. E os confrontos dele com a rainha Maria Stuart ficaram famosos. Lendários. Simbolizam bem o choque entre a velha monarquia católica e a nova ordem reformada, que tinha um espírito mais popular, mais democrático na igreja. A Escócia se tornou um país profundamente marcado pelo calvinismo, na religião, na cultura, na educação. Knox tinha fugido da Inglaterra da Maria Sanguinária católica e encontrou na Escócia o campo fértil. Impressionante. Uma teologia que nasceu com um francês em Genebra, uma cidade suíça, e que se espalhou e se adaptou de formas tão diferentes em tantos países. Exato. Quando Calvino morreu, em 1564, o legado dele era imenso. Não era só Genebra. Ele tinha criado uma terceira grande força na reforma, junto com o luteranismo e o anglicanismo.
Um movimento internacional, cheio de energia, pronto para atravessar o Atlântico e influenciar a América também. Então, recapitulando um pouco nossa conversa, começamos com aquele encontro quase forçado em Genebra, um estudioso que só queria paz sendo jogado no meio do furacão por Farel. E vimos como a mente lógica dele, e principalmente a teologia focada na soberania de Deus, criou não só uma doutrina, mas um sistema, uma igreja organizada, uma cidade que queria ser modelo e um centro que formou líderes para a Europa toda. E essa teologia não ficou só na teoria, com a ênfase na eleição, na lei como guia para a vida, no chamado para transformar o mundo, ela gerou ação. Muita ação. Um movimento internacional que reformou igrejas, sim, mas também desafiou reis, inspirou lutas por liberdade, ajudou a moldar a cara de várias nações. O impacto de Calvino vai muito além da religião, entra na política, na ética do trabalho, na sociedade. É um legado enorme e complexo. E acho que isso nos leva a uma última reflexão, né? Algo que está no coração do calvinismo desde o início. Essa tensão entre um Deus totalmente soberano, que já decidiu tudo, e a nossa responsabilidade humana urgente de agir, de trabalhar, de lutar, para fazer a vontade dele acontecer aqui no mundo. É a tensão entre o decreto divino e o dever humano. Entre a graça que escolhe e o esforço que responde. Exato. Como será que essa tensão fundamental continua ecoando hoje? Será que ela ainda influencia, talvez de formas que a gente nem percebe, o nosso jeito de pensar sobre fé, sobre ética, sobre o nosso papel na sociedade, no mundo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.